Este é o segundo episódio desta série, a série do período do Advento, que tem o título de Kenosis. Kenosis é a expressão grega que a teologia emprestou para falar do mistério do esvaziamento de Deus na pessoa do Filho. Quando falamos de kenosis, estamos falando do fato de que Deus decidiu vestir a humanidade para sempre. Deus, na pessoa do Filho do Senhor Jesus Cristo, decidiu tornar-se homem. E ao longo deste mês de celebração do Advento, nós estamos dedicando este tempo para refletir sobre as verdades e aquilo que é transformador nestas verdades, especialmente que dizem respeito à encarnação do Senhor Jesus Cristo. Semana passada nós falamos sobre o Deus homem, o Deus que se fez homem. Nós olhamos para o texto de Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, e descobrimos que se Deus se fez homem, Ele nos modela este movimento de auto-humilhação, Ele nos modela este movimento de auto-esvaziamento, para que então sejamos como nosso Mestre Jesus, entendendo que a nossa glória não está em subir, mas em descer. A nossa glória como discípulos do Senhor Jesus Cristo não está em galgar lugares de vanglória deste mundo, mas seguir os caminhos do Senhor Jesus Cristo, que foi obediente até a morte e morte de cruz. Hoje o meu desafio é lhes falar sobre o Deus servo. Não somente Deus se fez homem, mas Deus decidiu servir. Deus, Ele decidiu não somente fazer-se semelhante a mim e a você, mas Ele decidiu se fazer um humano que serve. Professamos fé num Deus que decidiu servir. Agora, para que a gente possa começar a entender essa ideia de um Deus que serve, a gente precisa buscar na história da igreja um pensamento, uma expressão, inclusive, que foi cunhada por Martinho Lutero lá no século XVI. Martinho Lutero, ele dizia que toda a humanidade, depois da queda, depois que todos nós nos separamos de Deus, depois que nós desobedecemos a Deus, fomos expulsos do jardim, e no nosso pai Adão proclamamos a nossa alforria e autonomia em relação ao nosso Criador, todos nós nos encontramos numa condição que a tradição latina diz o seguinte: homo incurvatus in se. Homo incurvatus in se. Em outras palavras, é o homem encurvado sobre si mesmo. Depois que pecamos no nosso pai Adão, a humanidade, ela se encontra nessa condição de gente encurvada sobre si. Antes da queda, os vetores da nossa existência, os critérios que determinavam aquilo que era bom ou mal, aquilo que nos dava elementos objetivos para fazer a sintonia fina da vida e da realidade, tudo isso estava em Deus. Deus era o critério último. A vida, ela era teorreferente, ou seja, a referência era Deus. Depois da queda, nós nos tornamos a nossa própria referência para avaliar a realidade, para determinar se algo é bom ou ruim, visto que nós nos voltamos sobre nós mesmos, visto que nós nos proclamamos deuses de nós mesmos, visto que nós somos aqueles que, enfim, têm como critério não mais a Deus, mas o nosso próprio umbigo. Então a gente avalia a realidade, vai discernir a realidade, absolutamente tudo aquilo que está ao nosso redor, a partir do que é bom para mim. Você já percebeu que tudo a gente avalia? Ah, minha mulher só é boa para mim se for boa para mim. O meu marido, né? Só é bom se for bom nos meus critérios de avaliação. A minha família, os meus filhos, só têm um comportamento digno
que eu vou validar se o comportamento deles os critérios forem determinados por mim e forem todos convenientes a mim. A nossa carreira tem que ser conveniente a gente. Os nossos recursos devem ser convenientes a nós. Absolutamente tudo na nossa vida. Nós fazemos a sintonia fina da nossa experiência humana como seres encurvados sobre si, tendo como critério último de avaliação a nossa própria conveniência. Por isso que Lutero disse que nós somos, depois de Adão, a não ser que sejamos resgatados pela graça de Jesus, estamos todos nós encurvados sobre nós mesmos. Os vetores da nossa existência não estão mais voltados para fora de nós, mas ao contrário, agora os vetores da nossa existência, eles apontam a nós mesmos. E isso é o que define, meus irmãos, o movimento cultural que nós vemos no mundo como um todo. A lógica do mundo é glória na medida que subo, é glória na medida em que passo por cima, que puxo o tapete, que faço o que aconteça. É aquilo que eu tenho que vencer, eu tenho que galgar, eu tenho que estar por cima da carne seca. Por causa disso, carecemos desesperadamente da graça de Jesus. Por causa disso, porque somos seres que estão e que lidam continuamente com esta tendência maldita de ser gente que é encurvada sobre si, a gente precisa da graça do Senhor Jesus. E meus irmãos, nesse texto que a gente acabou de ler, a gente encontra Jesus tratando dois dos seus discípulos, em que, justamente enquanto eles lidavam com esta condição, justamente em que eles vão aderir à cultura do seu tempo, justamente nesse movimento em que eles, enfim, entendem que lugar de crente é lugar de honra, né? Você vê esse discurso por aí hoje em dia? Que a gente tem mais é que subir, passa por cima de todo mundo. E aí eles chegam para Jesus e pedem, Pedem os dois lugares de honra ao redor de Jesus. Isso você vê no versículo 35, eles dizem assim: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. E no versículo 37 eles completem: permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Um à tua direita e outro à tua esquerda. Eles chegam para Jesus e pedem o lugar da glória, o lugar da autoridade. Eles pedem para Jesus o lugar daquele que domina e, em vez de servir, é servido. E o interessante, meus irmãos, é que o Senhor Jesus Cristo trata esses indivíduos, trata o coração deles, trazendo um movimento muito interessante, que é justamente este movimento de Deus se fazer servo. Porque, meus irmãos, deixe-me explicar uma coisa para vocês aqui, à luz disso daqui que a gente está ponderando. Nós somos, muitas vezes, mal informados por nossa tradição cristã evangélica, e nós, muitas vezes, somos levados a crer de que servir, trabalhar, é uma maldição. Daqui a pouco, você vai para casa, ou você vai desligar essa transmissão na internet, e você vai começar a assistir o Fantástico. Aí lá pelas 11 da noite, vai estar dando o último bloco do Fantástico, que é lá os gols da rodada do Brasileirão. Aí os palmeirenses estão morrendo de felizes hoje, E aí, enfim, vai dar os gols da rodada do Brasileirão. Aí você vai lembrar: está acabando o Fantástico, tenho que dormir, porque amanhã, que miséria, tenho que ir trabalhar. Porque nós somos aqueles que acreditam que trabalho, serviço, é algo que nos foi imposto como maldição pelo pecado.
Nós fomos ensinados a pensar nesses termos. Afinal de contas, dizem aqueles que ensinam essas coisas, que lá em Gênesis no capítulo 3, diz Deus para o Adão: Adão, visto que você pecou, visto que você deu ouvidos à tua mulher, maldita é a terra por tua causa, e com o suor do teu rosto você vai tirar o teu sustento da terra. Então esse negócio de servir, esse negócio de trabalhar, esse negócio de ir para o lugar mais baixo é coisa de gente subalterna que está debaixo de maldição. Não é isso que a tradição cristã ensina. Antes de qualquer pecado, Deus já tinha dado trabalho ao homem, porque fomos criados para o trabalho. Aliás, a teologia cristã vai nos dizer que até a nossa própria constituição física, gente que tem mão e pé, cérebro, criatividade, que tem musculatura, gente que tem a constituição até física que nós temos, prova o fato de que nós fomos criados para trabalhar. E você deve estar pensando: mas pastor, de onde é que vem isso? Essa ideia de que Deus antes, porque a ideia que eu tinha antes era que lá no jardim, antes da queda, o Adão e a Eva ficavam só curtindo, comendo as frutinhas, a vida vegetariana, né? Aquela vida vegetariana, comendo frutinha, curtindo lá a natureza, 2 naturebas na praia de nudismo. Não, isso não era o jardim do Éden. Porque o texto de Gênesis no capítulo 2, você pode olhar a partir do versículo 15, você vai descobrir que Deus ele criou o homem justamente para cuidar do jardim e cultivá-lo, cultivar a terra. Deus criou o homem já dando uma primeira profissão para ele. A tua profissão é a de jardineiro do mundo. Você vai desenvolver a criação, você vai trabalhar, Adão, você vai ser alguém que eu te dei todas essas capacidades, todas essas habilidades, até essa constituição física que você tem, para que você entenda que o propósito da tua criação não é um ócio espiritual no jardim santo de Deus. O propósito da tua criação é que você seja meu parceiro no desenvolvimento da criação. Porque através do trabalho da tua mão, está dizendo Deus para Adão: eu vou fazer com que a criação seja o melhor que ela pode ser. Então sim, o homem já tinha um emprego antes da queda. O homem já tinha um emprego antes do pecado. Fomos criados para o trabalho, fomos criados para servir, fomos criados para o serviço. Por isso, 2 implicações fundamentais a partir desta verdade teológica e bíblica que nós encontramos na palavra de Deus. A primeira delas é que é justamente por isso que o ócio nos fere tanto. Você já parou para pensar isso? O ócio nos fere de uma maneira profunda, né? Basta ficar desempregado. E aí a gente começa a ficar inquieto em casa, né? Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Meu Deus, e agora? Estou desempregado, e aí fica aquela loucura: meu Deus, o que está acontecendo comigo? E etc e tal. Porque se nós fomos criados para trabalhar, para produzir, para, enfim, botar a nossa mão na terra, como jardineiros sobre o mundo, então o ócio é algo que nos ofende e nos dá um profundo senso de vazio existencial. Tem um irmão, um amigo, um conhecido que, por causa de um problema de saúde, ele se aposentou aos 37 anos de idade por invalidez. Aí era muito engraçado, porque quando ele se aposentou, a gente brincava com ele e falava assim: bicho, agora você tem a vida que você pediu a Deus, né? Agora, como dizem, você vai ser pago para existir, né? O Estado vai te pagar para você existir, olha que beleza. Não precisa trabalhar, não precisa se preocupar com o futuro, o Estado vai te pagar para você existir, olha só que beleza. É a vida que todo mundo pediu a Deus. É interessante que depois de alguns meses, não precisou passar muito tempo, esse amigo me procurou e falou assim: Isaac, ora por mim. Eu falei: por quê? Porque, cara, que vazio existencial. Aquela vida que a gente pede a Deus, né? Aquela vida que a gente, enfim, fala: não, vou viver na praia, né? De sombra e água fresca. Esta vida, ela não combina com os propósitos para os quais Deus nos criou.
Nós fomos criados para servir, porque ser humano, ele existe para o trabalho e serviço. Então, por causa disso, quando Jesus ele ouve esses dois discípulos dele, a gente vai já falar um pouquinho mais sobre isso, falando: Jesus, coloca a gente um na tua direita e outro na tua esquerda. Eles estão dizendo: queremos ser servidos, Jesus. Queremos ocupar o lugar daquele que é servido. A gente não quer esse trabalho subalterno aí de ser considerado um escravo, de ser considerado alguém de uma categoria rebaixada dentro da sociedade. E note, nós estamos falando de dois indivíduos que estão dentro de uma sociedade romana, uma sociedade absolutamente estratificada. Absolutamente estratificada. Você tem, dentro da sociedade romana, você tem os escravos, você tem os livres, e na condição de livres você tem os cidadãos romanos, você tem aqueles que são simplesmente livres, mas que pertencem ao império. Dentro da condição dos cidadãos romanos, você tem os patrícios, você tem os aristocratas, você tem a guarda pretoriana, você tem os militares, você tem uma sociedade absolutamente estratificada e ninguém quer ficar por baixo. Aliás, ser considerado servo em Roma é ser o pior do tipo de gente que pode existir. Aí vem Jesus e trata esta índole de gente encurvada sobre si, que não quer servir, mas ser servido. E aí ele fala: não será assim entre vocês, meus discípulos. No mundão, lá nos reinos, onde gente domina sobre gente, onde vocês vão se qualificar a partir da posição, do status quo de vocês, problema deles, mas entre meus discípulos não será assim entre vocês. Porque quem quer ser o primeiro, quem quer se tornar importante, vai ter que descer para se tornar servo. Jesus está invertendo a lógica de Roma, invertendo a lógica do indivíduo que é encurvado sobre si. E quem quer ser importante, deverá ser servo. E por que, Jesus, você está invertendo essa lógica que a gente está acostumado a ver na nossa cultura? Porque nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Queria fazer uma regrinha de 3 para você entender o que eu estou querendo dizer. Vamos fazer uma regrinha de 3 juntos aqui? A palavra de Deus nos ensina que Deus, porque Ele é um ser divino, a sua natureza é divina, o seu ofício é de senhorio, Ele é Senhor. Deus, por causa da sua natureza divina, gloriosa, resplandecente, absoluta, porque Ele é Deus, logo Ele é Senhor. Deus é Senhor, Deus não serve, Deus é servido, Deus é adorado. Homem, porque é de natureza humana, por definição, ele é servo. Note que nesse texto nós temos um paradoxo muito interessante. Deus, vem comigo, é Senhor. Homem é servo. Só que Deus, Ele quer servir. Então qual que é o critério que Ele precisa preencher para servir? Tornar-se homem. Por isso que Ele diz, o Filho de Deus, o Filho do homem, Ele, sendo Deus, lembra do sermão, do sermão passado? Ele não veio para ser servido. Ele podia dizer, olha, eu sou o Filho de Deus. Eu sou Deus na carne. Inclusive ele disse, então todo mundo agora vem aqui aos meus pés e fiquem aqui, se ajoelhem todos vocês e fiquem aí, todo mundo agora meu escravo. Jesus podia fazer isso. Aliás, diante de diante de Pilatos, é justamente isso que ele vai falar. Olha, basta eu dar uma palavrinha aqui e uma legião inteira vai aparecer. Uma legião inteira de anjos que acabaria rapidinho com esse império aqui. Mas ele decidiu servir. Então, senhores Tiago e João, deixa eu falar uma coisa para vocês.
vocês estão operando pela lógica do mundo, que é a lógica do homem que está encurvado sobre si. Os meus discípulos, eles seguem o meu modelo. Eles não estão preocupados em ser servidos, mas em servir. E como servem? Como eu sirvo, dando a sua vida. Como é que Jesus serviu? Para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Qual que é o serviço de Jesus no texto? O serviço de Jesus no texto é dar a sua vida em resgate de muitos. Qual que é o serviço de Jesus? É o serviço último, é o serviço absoluto, é o serviço que entrega a vida, é o serviço que morre. Esse é o serviço de Jesus. Então, Tiago e João, vocês querem ser meus discípulos? Vocês precisam tirar da sua mente e do seu coração essa lógica da glória humana, essa lógica de que você é alguém absolutamente cheio de prerrogativas e que está aqui para que as pessoas beijem o seu anel e lavem os seus pés e estendam um tapete vermelho para você, porque meus discípulos, eles são chamados para servir. Afinal de contas, são humanos. São seres humanos criados tão somente para o serviço. É por isso que toda e qualquer forma de preguiça, meus irmãos, gente que não quer servir, especialmente dentro da comunidade da igreja do Senhor Jesus Cristo, é gente que tem Deus na barriga, né? Não se encontrou como ser humano. O preguiçoso, ele fundamentalmente é aquele que não se encontrou como ser humano. Porque se ser humano significa servir e trabalhar, se um ser humano significa ser alguém que tem como propósito fundamental de existência o serviço, o indivíduo que é preguiçoso, ele não se vê como humano. É Deus, tem um rei na barriga, fala, não, eu serei servido. Sabe aquele teu filho, papai, adolescente preguiçoso, que senta no conforto do sofá do Netflix e fala, sirvam-me. Sabe o marido que senta na frente da TV para ver o jogo do Corinthians, né? Aí ele fala, mulher, traz a cerveja. Uma das coisas que a gente ofende, para o bem, eu prometo que é para o bem, os jovens casais, que Isabela e eu, nós aconselhamos para o processo de pré-nupcial, né, com aconselhamento pré-nupcial, é muito interessante, que uma das primeiras coisas que eu falo para o homem, especialmente, eu falo, ó, deixa eu te falar uma coisa, a partir de agora, bicho, eu quero dizer para você, bem-vindo à vida dos que nunca mais, na sua vida, enquanto você for casado, você nunca mais vai acordar na hora que você quiser. Aí os jovenzinhos apaixonados, né, com aquela visão romântica da vida, inocente, aí eles ficam em choque, meu Deus, quer dizer que eu não vou mais poder acordar tarde na hora que eu quiser? Não, então, te falar. Você vai acordar cedo, porque a partir de agora você não vai mais acordar na hora que você quer, você vai acordar agora na hora que você tem que acordar, para trabalhar, para sustentar a tua família, para cuidar dos teus filhos. E olha, deixa eu te falar, quando vier filho, então, dormir vai ser um luxo. E aí eu me surpreendo com um cristão que diz, ai, não aguento mais, pastor. Oi? Oi? Você conhece, você está lendo a mesma Bíblia que eu estou lendo? Será que você ainda não entendeu que o nosso negócio é trabalho? O nosso negócio é serviço? O nosso negócio é acordar cedo e servir? Porque nós não somos seres de carne, somos seres humanos, nós não somos divinos para serem servidos. Então vem Jesus e dizendo, se eu sendo Deus, não vim para ser servido, quem vocês pensam que são, senhores Tiago e João, para solicitar isso? Vocês não passam de 2 meninos encurvados sobre si. Agora, algumas lições preciosas a gente precisa aprender com essa abordagem aqui, porque o texto fala que esse pedido, como eu disse a você, ele vem da parte de Tiago e João. Tiago e João, junto com Pedro, porque é sempre Pedro, Tiago e João no barquinho que a gente canta, né? Então, Tiago e João, eles faziam parte do grupo mais íntimo de amigos que o Senhor Jesus Cristo tinha.
Deixe-me explicar rapidamente, me dá 2 minutinhos para eu explicar para você como é que funcionava os círculos de influência do Senhor Jesus Cristo. O círculo de influência mais externo ou mais distante de Jesus eram as multidões. Então, as multidões, o Senhor Jesus Cristo se relacionava com as multidões a partir do seu ministério como profeta, como verbo encarnado, proclamando o evangelho e pregando as boas novas. Então, as multidões era este último ciclo de influência, esse último círculo de relação que o Senhor Jesus Cristo tinha. Mas, um pouquinho antes das multidões, a palavra de Deus nos fala que o Senhor Jesus Cristo tinha um grupo de 120. 120 discípulos que inclusive foram comissionados num determinado momento do ministério de Jesus, como mais ou menos um estágio aí, para ser discípulo de Jesus. Dentro desse grupo de 120, havia 70 mais próximos em relação a esses 120. Que também o Senhor Jesus Cristo colocou num processo de envio para proclamar o Evangelho, e aparentemente o grupo desses 70 era um grupo de fato que tinha mais contato imediato com o Senhor Jesus. Dentro do grupo destes 70, você tinha os 12, que não eram os indivíduos que seguiam Jesus por uma índole natural. Até os 70, os discípulos que seguiam Jesus era gente que queria seguir Jesus, tomou a decisão por si só de seguir Jesus. Estes 12 não, Jesus os chamou, os convocou. Estes 12, os 12 apóstolos do Senhor Jesus Cristo, estes foram chamados por Jesus. Jesus chamou a dedo, de um por um. Como eu disse, dentro do grupo dos 12, tinham os 3, o Pedro, o Tiago e o João. Os mais próximos. Os que estavam perto de Jesus praticamente em todos os momentos do ministério de Jesus. E dentro desses 3, tinha um discípulo amado, o texto bíblico diz para nós, que era João. Então você tem um discípulo amado, você tem os 3 mais íntimos, você tem os 12 apóstolos, você tem os 70, você tem os 120 e você tem as multidões. Esse era o círculo de influência e de relações que o Senhor Jesus Cristo tinha enquanto desenvolveu o seu ministério aqui na Terra. Aí talvez você esteja pensando, mas por que você está me falando isso, pastor? Porque note, quem está pedindo para Jesus a sua destra e a sua esquerda, não é um dos 70, não é um dos 120, não é um das multidões, é o camarada de Jesus. Que acha que porque ele é camarada de Jesus, isto lhe dá o direito de reivindicar fazer esse tipo de pedido. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para vocês, meus irmãos, é que muitas vezes nós, porque temos uma relação com Jesus, a gente acha que pode instrumentalizar a nossa relação com Jesus para obter aquilo que o nosso coração deseja. Porque fundamentalmente é isto que esses discípulos estão fazendo. Jesus é meu camarada, Jesus é meu amigo, então eu vou usar a minha amizade com Jesus para então alcançar aquilo que eu quero. Eu vou instrumentalizar a minha relação com Jesus para alcançar aquilo que eu desejo. Aí Jesus deixa de ser o fim e se torna meio para alcançar alguma coisa. Conhece esse discurso que a gente ouve muito por aí? Vem para a minha igreja e seus problemas vão acabar, né? Seus problemas se acabaram, como diz o profeta Tabajara. Eu nunca vou esquecer de um jovenzinho que me procurou nas redes sociais, um menino solteiro. Aí virou para mim e falou, pastor, na sua igreja tem menina bonita? Porque se tiver menina bonita eu vou lá, se não tiver eu não vou não. Aí eu, oi? Então você não quer um relacionamento com Jesus, você quer só uma menina bonita. E para isso você não precisa da igreja, tio. E a nossa tendência muitas vezes, meus irmãos, é instrumentalizar a nossa relação com Deus para a gente adquirir aquilo que a gente deseja. Muitas vezes é a gente achar que porque a gente está na igreja, ou porque a gente é membro de uma igreja, ou porque a gente eventualmente serve num determinado ministério, ou porque eventualmente a gente tem algum tipo de, enfim, qualquer coisa de serviço
para com Jesus, ou na esfera da experiência comunitária. Aí a gente se acha no direito de transformar Jesus numa espécie de gênio da lâmpada, não para que a gente se relacione com Jesus, mas para que a gente alcance aquilo que o nosso coração deseja. É tão bom pregar isso no dia 2 de dezembro, que não faz 48 horas que eu recebi essa pergunta nas minhas redes sociais: pastor, eu posso orar para Jesus me dar a mega sena da virada? Conhece aquele discurso assim, não, eu sonhei essa noite. Conhece? Os 6 números, Deus me deu. Sonhei essa noite. Porque se você vai lá jogar, aí é tua índole. Mas se eu sonhar é porque Jesus está dando, né? A minha resposta é simples, não tem problema nenhum. Ganhando e dando dízimo na urbana. Brincadeira, tá? O que eu estou querendo dizer para vocês, meus irmãos, é que nós não estamos livres de instrumentalizar a nossa relação com Deus, porque nós somos cristãos que eventualmente desfrutam de uma intimidade com Deus. Porque normalmente quando a gente fala daqueles que instrumentalizam a relação com Deus, a gente fala, são os outros, são os pagãos, são aqueles que querem vir para a fé para alcançar algum benefício, quer seja os 6 números da Mega Sena, que seja lá o que for, a menina bonita, seja lá o que for. Aí a gente fala, não, são os outros. Eu estou falando para você que neste texto são os amigos íntimos de Jesus, que estão instrumentalizando a relação com Jesus. São os 3 mais íntimos, na verdade 2 dos 3 mais íntimos, estão instrumentalizando a sua relação com Jesus. Então esse é um perigo que eu e você temos, na medida em que a gente caminha e anda com Jesus. Agora, não somente isso, a gente tem um movimento aqui, meus irmãos, que é uma implicação que eu acho que ela é grave e pega para todo mundo aqui. Por quê? Porque estes 2 discípulos, Tiago e João, eles estão demonstrando nessa passagem, por meio dessas ações, que os desejos que eles creem piamente de que os desejos que eles têm no coração são necessariamente validados simplesmente porque eles estão numa relação com Jesus. Note que Tiago e João, eles não têm pudor algum de chegar para Jesus e pedir o que eles pediram. O texto fala para a gente que o mero pedir essas coisas para Jesus criou uma tensão lascada lá entre os 12. Os outros 10 ficaram indignados, falaram, o que esses caras têm na cabeça? Por quê? Porque, note, muitas vezes, meus irmãos, porque nós desfrutamos de uma relação com Deus, a gente então acha que necessariamente aquilo que está dentro de nós, dentro do nosso coração, as nossas vontades e os nossos desejos, então são necessariamente validadas por Jesus. São coisas necessariamente puras, boas, que Deus está de acordo. Não, afinal de contas, eu sou membro da Igreja Batista Urbana. Sou uma pessoa boa. Eu não tenho inclinações ruins no meu coração. Gente, nós estamos falando de Tiago e João. Nessa altura do campeonato, eles já estavam andando com Jesus por 3 anos. E ainda assim, eles ainda não tinham compreendido que uma coisa é andar com Jesus, e o fato de andar com Jesus não quer dizer que eu não tenha que colocar em xeque as minhas inclinações. Que eu não tenho que colocar em xeque, enfim, os meus desejos. Não, afinal de contas, eu sou crente. Então eu posso pedir para Jesus o que eu quiser. E sabe onde é que está a bondade de Jesus nesse texto todo? É o fato de Jesus simplesmente negar o pedido tolo destes 2 discípulos. A bondade de Jesus está no não de Jesus nesse texto. A bondade de Jesus está em dizer, não, o fato de você ter uma relação comigo não quer dizer que todas as aspirações da sua alma sejam necessariamente legítimas, caras. Os fatos de vocês estarem andando comigo não quer dizer que vocês não tenham que desconfiar das índoles do coração de vocês, das paixões que tem dentro de vocês, dos sonhos que vocês têm dentro do coração, dos propósitos que vocês eventualmente colocaram para vocês.
Então a bondade de Jesus para com estes dois discípulos está justamente em dizer não. Ah, meus irmãos, graças a Deus que nós temos um Deus que é bom o suficiente para dizer não às nossas orações tolas. Nós temos um Deus bom o suficiente para negar as aspirações idiotas do nosso coração. Temos um Deus bom o suficiente que Ele tem todo o interesse em brecar as índoles espúrias de nosso coração e simplesmente dizer não. Em simplesmente dizer não. Aí está a bondade de Jesus. Às vezes eu olho para trás na minha história e falo, uau, quanta oração tola eu já fiz para Jesus. Quanto pedido idiota eu fiz para Deus, e graças a Deus porque Deus não me ouviu. É que o problema é que na hora do não a gente fica meio chateado, né? Na hora do não a gente fica meio frustrado. Na hora do não a gente fica meio com raivinha de Deus. E a raiva é justamente porque o nosso coração é o coração de gente que está encurvado sobre si. Mas acredite, graças a Deus, por um Deus que tem coragem de dizer não aos pedidos tolos que nós fazemos. Jesus vira no versículo 38 para esses dois discípulos e diz assim: vocês não sabem o que estão pedindo? Vocês não fazem nem ideia. Vocês não fazem nem ideia do que vocês estão pedindo. Vocês estão perguntando algo que vocês sequer estão conseguindo considerar o tamanho disso daqui. Então, meu irmão e minha irmã, talvez você esteja nesse momento de ter recebido um não de Deus e está brigando com Deus. Eu vim talvez ajudar você essa noite a ponderar o não de Deus como expressão da bondade de Deus na tua vida. Talvez você, durante esse ano, você queria muito que tivesse acontecido alguma coisa na tua vida, na tua carreira, seja lá o que for, no teu patrimônio, tua formação acadêmica, não sei. E eventualmente não aconteceu, e você está chegando no final desse ano meio pistola com Deus, né? Meio triste, meio com raiva de Deus. Eu vim ajudar você essa noite a considerar eventualmente esse não de Deus que você recebeu esse ano, a promoção que você tanto desejava, a formação que você queria e não conseguiu, os quilos que você não queria ter perdido e não conseguiu. Você ponderar isso como expressão da bondade de Deus. Você ponderar isso como expressão da graça de um Deus bondoso que é bom o suficiente para não atender os nossos pedidos tolos do nosso coração. Encerro esse sermão contando uma história a você. Em 2008, estava me preparando para começar o meu programa de mestrado lá no Seminário Teológico de Dallas, nos Estados Unidos. E estava eu já, naquele processo, já tinha sido aceito pelo programa, estava tudo certo, visto encaminhado, etc, etc e tal. Só que, enfim, eu estava precisando fazer dinheiro para chegar lá, né? Você sabe como que é, estudante que vai estudar fora do Brasil e etc. Aí eu estava querendo fazer dinheiro. Aí lá pelas tantas, tive uma ideia. Eu tinha um Poisé meu, um carrinho lá que eu tinha, que, enfim, eu estourei durante os meus anos da graduação. E aí eu falei, quer saber de uma coisa, eu vou vender esse carro. E pelo cálculo lá da famosa tabela FIPE, eu pensava, uau, se eu vender esse carro perto do valor da tabela, convertendo para dólar, puxa vida, vai ser legal, eu vou conseguir praticamente pagar um ano da minha moradia lá em Dallas. Show! Sensacional! Vou fazer isso. Vou vender o carro e vou pagar o primeiro ano de aluguel inteiro da minha moradia lá no seminário de Dallas. Fechou. Chamei meu pai. Falei, pai, fala meu filho. Então, quero fazer um negócio com você. Ele, é. Falei, então, compra o meu carro de mim pelo valor da tabela, é claro, né? Porque, pai, se tu comprar esse carro de mim, deixa eu te falar,
Vou chegar tranquilão em Dallas no meu primeiro ano, vai estar pago a moradia, pai. Ah, é, filho? Sensacional, que joia. Compra aí. Sabia que meu pai tinha uma graninha guardada assim no colchão de casa, né? Eu falei, se você... Eu acho que você tem até esses dólares, aí não preciso nem me dar o dinheiro e eu ir lá transformar em dólar. Você já tem um dólar aí no teu cofre. Paga para mim já em dólar. Eu transfiro para o teu nome imediatamente. Aí eu vou conversar com sua mãe, talvez a gente possa ver o que vai acontecer. Aí ele me deu um chá de espera de umas 2 semanas. E eu toda hora, pai, e aí? Eu preciso ir, daqui a pouco eu tenho que ir embora, vou viajar e não sei o quê, eu vou morar fora, preciso me resolver. E meu pai, calma, filho. Estou pensando, estou orando, estou falando com Deus, está tudo bem, fica tranquilo. Aí um belo dia meu pai me chamou e falou, filho, vem cá, senta aí. Então, filho, deixa eu te falar. Eu vim dizer para você que seu pai não vai comprar de você o seu carro. Nossa, aquilo me consumiu a alma. Porque, de fato, não era uma falta de recurso. Meu pai não podia dizer para mim, filho, não tenho grana agora para comprar outra. Ele tinha, graças a Deus. Ele podia fazer isso. Só que ele falou, não, meu filho, eu e sua mãe estamos absolutamente convictos de que se você for para os Estados Unidos com essas garantias que você está querendo ter, isso não vai te fazer bem. Como assim não vai me fazer bem, pai? Você quer que eu more na rua, em Dallas? Que raio de ideia é essa? E meus irmãos, eu fiquei irado contra o meu pai. Irado, a ponto de viajar, entrar no avião sem meio que me despedir direito do meu pai. Voei daqui de São Paulo para Dallas reclamando com Deus de um jeito que você não pode imaginar. Deus, onde é que você está nessa hora? Pastor, eu falava assim, meu pai é pastor, por que ele está atuando com tamanha mesquinharia? Porque não é falta de recurso. Tive que deixar uma procuração aqui para um amigo meu vender esse carro enquanto eu estava lá nos Estados Unidos. Cheguei nos Estados Unidos de fato. Como não tinha essa garantia, meus irmãos, vocês não fazem ideia de tanta grama que eu cortei, piscina que eu lavei, enfim, prato que lavei, valet que trabalhei. Arrumei um emprego na Starbucks do campus do seminário, da faculdade. Fui tratado como cucaracha, como você não imagina. O cucaracha aí, brasileiro, lava aí o banheiro, lava aí. E você não tem ideia de quantos gramados eu cortei em lágrimas. Você não tem ideia de quantas pilhas de louça eu lavei em lágrimas. Você não tem ideia de quanta raiva eu passei por causa dessa situação. Hoje, olhando para trás, eu não tenho dúvidas de que foi a maior expressão da bondade que meu pai podia ter feito por mim em me negar aquele meu pedido tolo. Porque se eu tivesse chegado com as garantias que eu queria ter naquele ano de 2008 nos Estados Unidos, eu não teria tido crescimento. Se hoje eu dou algum valor para os recursos que possuo ou para o processo de crescimento que passei, acredite, foi porque aquele ano foram anos de profundo tratamento da graça de Deus na minha vida. 1 ano e meio depois voltei de férias para o Brasil. Primeira coisa que eu fiz, eu liguei para meu pai, a gente estava meio estremecido, você sabe. Eu liguei e falei, pai, vem me buscar no aeroporto, por favor. Ele falou, tá bom, filho, eu vou. Encontrei meu pai no portão de desembarque de Guarulhos. Dei um abraço nele e falei, pai, você estava certo. Eu precisava passar por esse processo. Eu precisava daquele não. Obrigado por negar aquele pedido inicial. Meus irmãos, nós temos um Deus que está nos céus, que graças a Deus Ele também tem disposição em dizer, você não faz ideia do que você está pedindo, você não faz ideia daquilo que eu estou te poupando, você não faz ideia, porque o processo que eu quero te colocar é o processo do serviço, não é o processo do conforto, é o processo do botar a mão do mundo e ser meu parceiro como jardineiro
na realidade. É assim, é dando nãos poderosos na nossa vida, que Deus nos lembra que o nosso lugar é o lugar do serviço. É dando nãos poderosos a nós, que Jesus vai nos conduzindo num processo de maturação, num processo de amadurecimento. É justamente ouvindo o não de Deus que o menino vira homem, que a menina vira mulher, que o moleque aprende a ser gente. É ouvindo o não de Deus que a gente amadurece. Tiago e João, vocês não têm ideia do que vocês estão me pedindo. Vocês não têm ideia do que vocês estão me pedindo. Mas eu não vou conceder isso a vocês. Porque o que eu quero de vocês é que vocês vistam o manto do servo e não o manto daquele que está encurvado sobre si. E o interessante, sabe o que é? Que esses dois discípulos, eles entenderam. Entenderam perfeitamente isso. A ponto de Tiago ser o primeiro discípulo de Jesus, o primeiro apóstolo a ser martirizado. Ele foi martirizado pela mão de Herodes, pela espada de Herodes. Isso está registrado para nós lá no livro de Atos, no capítulo 17. E João, embora não tenha morrido de maneira por assassinato, por espada, seja o que for, ele terminou a sua vida exilado na ilha de Patmos por um imperador chamado Diocleciano, um homem que perseguiu a igreja de maneira ferrenha. E lá com 85, quase 90 anos de idade, ele foi levado para a ilha de Patmos. E sabe qual que era o trabalho dele na ilha de Patmos? Quebrar pedra nas minas de mármore de Patmos. Um homem de 85, 90 anos de idade morreu quebrando pedra nas minas de Patmos, porque entendeu que o nosso negócio é também servir. Porque nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nós seguimos e professamos fé num Deus que é servo, num Deus servo. E se nós adoramos, prestamos a nossa veneração e adoração a um Deus servo, nada menos do que isso é requerido de nós. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu vim essa noite dizer para você: ou nós vivemos segundo o paradigma de gente que é encurvada sobre si, ou a gente vai ser gente que é servo. E aí os vetores da nossa vida, que quando a gente está encurvado sobre si, eles são voltados a nós. Quando a gente se torna servo, aí os vetores eles mudam, eles vão para fora de nós. Aí a gente para de tratar o nosso marido e a nossa esposa como gente encurvada sobre si. A gente para de tratar os nossos filhos como gente encurvada sobre si. A gente para de tratar as nossas carreiras, o nosso patrimônio, enfim, seja o que for, como gente encurvada sobre si. Porque é o Deus servo que nos liberta de sermos gente encurvada sobre si. A pergunta é: o quão dispostos nós estamos a servir como Jesus serviu, a ponto de dar a sua vida, de servir até o ponto da morte. E morte de cruz. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Deus bendito, obrigado. Obrigado pelo testemunho de Jesus, o Deus servo, que embora fosse Deus, Pai, ele decidiu servir, e para servir, assumiu a condição humana. Pai, obrigado porque é tão bom saber que temos um Deus que nos ama tanto a ponto de dizer não para a gente. Nos ama tanto a ponto de nos guardar da tolice do nosso próprio coração. Temos um Deus tão bom que opera em nós um espírito servil e nos liberta de sermos gente encurvada sobre nós mesmos, nos dizendo não, nos convidando ao serviço, nos convidando à vida servil,
imitando o nosso servo, o nosso Deus servo, Jesus. Pai, obrigado, porque o serviço de Jesus não encontrou limites. Foi até a morte. Foi na oferta do seu próprio corpo. Foi na oferta do seu próprio sangue. Celebramos Jesus, o Deus servo. Nele nós oramos. Amém.